Bem-vindos todos os meus irmãos aí no YouTube. Mais uma Pérola da Graça. Vê se está na agenda número 1, Wagner, por favor. O tema desta Pérola da Graça é o comércio na igreja, os cambistas espirituais. Eu não tive tempo de pesquisar melhor essa palavra cambista no seu contexto original, mas a palavra cambista é o homem, o cambista é o aproveitador, né? Ele compra primeiro os ingressos antecipados e como sabe que vai esgotar, se ele custa 100, depois ele te vende o ingresso por 150 ou 200. Só que as igrejas, e não são todas, não precisam me atacar, não são todas as igrejas, a grande maioria, 99%. Todas elas têm os seus cambistas. Eles vendem indulgência, vendem a salvação, vendem cura. Vocês sabem, milagres com hora marcada e tem preço para ser realizado. Vamos lá, que tem um grande homem de Deus que estará 9 horas da manhã na entrada da catedral, vai impor a mão sobre os irmãos. Quer dizer, com hora marcada. Abençoados, milagre é um evento sobrenatural que se dá por meio da fé, sem a interferência de homens. Homens não fazem milagre. Milagre é um fenômeno sobrenatural por meio da fé. Então, olha o que disse o livro histórico de Mateus, capítulo 21, versículo 12 e 13. Olha isso aqui. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Olha o que se faziam no templo, um comércio, uma vendilhagem, vendendo e comprando. Era sobre essas expectativas que as pessoas iam ao templo. Depois ele diz que também, além de expulsar quem vendia e comprava, também derribou a mesa de quem? Dos cambistas, dentro do templo, e as cadeiras dos que vendiam pombas. Este é o retrato de alguns lugares chamados igreja. Milagres com hora marcada, tudo pronto, o pacote já embrulhado direitinho para te entregar, desde que você deixe a sua carteira vazia no dito altar deles. Porque nada é de graça. Então diz que Jesus entra no templo e olha a figura que se encontra. Também derribou a mesa dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pomba. 13. E disse-lhes: está escrito, a minha casa, e até o momento era, porque o templo estava de pé, do ano 70 para cá não poderia mais aplicar isso, porque a casa dele passou a ser nós, somos a morada do Eterno, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, os cambistas, a transformar em covil de salteadores, algumas que está escrito de ladrões. Abençoados, esta palavra, vós, porém, a transformar em covil de ladrões, se encaixa perfeitamente, porque em muitos lugares chamado igreja, na verdade, são a réplica mal feita do templo judaico. Tem castiçal, arca da aliança, guarda de sábado, quipá,
abluções, que são purificações com água, dízimos, votos, levitas. Existe uma vendilhagem generalizada, carnê de televisão, livros de escola dominicais, livro dos apóstolos, livro das bispas, campanhas, perfumes, camisetas, uma verdadeira vendilhagem dentro dos chamados templos. Tudo isto, o Jesus histórico foi contra. Só que hoje ninguém se levanta contra isto, porque é mais lucrativo abrir um local e oferecer esses utensílios consagrados do que abrir uma empresa num país de bancarrota, num país onde a metade dos que dizem cristãos são religiosos e que dependem de fita, de óleo, de sal grosso, da mão, da oração do homem. É fácil abrir um local para atrair desavisados e enriquecer em cima deles. Um verdadeiro comércio. E olha, agora vem o carnaval. E vem então o tal do retiro dos jovens. E aí que entra os cambistas. Porque se aluga um ônibus, se a passagem for 20, cada jovem tem que dar 100. Mas não é só isso. Cada jovem também tem que comprar uma camiseta. É igual que vende no carnaval, é abadá? Abadá. Aí compra o abadá pastoral, com a camisa do pastor dos jovens na frente assim. Meus amados, alguém tem que se levantar contra isto. Cristo não instituiu a sua igreja para que ela fosse um covil de ladrões nem de salteadores. A igreja não existe para tomar o seu dinheiro. Você não pode se permitir ser vítima dos cambistas. Você tem que aprender o evangelho da graça de Deus e resistir fortemente esta ladroagem que se fizeram dentro do local chamado igreja. Então, nós precisamos denunciar isto. E uma senhora deve estar me assistindo lá de Barueri e me disse: eu tenho aqui na minha casa uma coleção de oração do apóstolo, de livros do Apocalipse, de livros de Kennedy Reagan. Eu tenho aqui uma coleção de livros, eu tenho uniformes, a gravatinha, a saia, a camisa engomada, o sapatinho lustrado. O que é que eu faço com tudo isso? Eu tenho medo, porque tudo isso foi consagrado pelo bispo. Olha isso aqui em Atos capítulo 19. Preste bastante atenção, porque vai entrar numa área aqui que nós já pregamos e já ensinamos e não vamos tocar neste assunto, tá bom? Coloca para mim, Miguel, por favor, o versículo, o Wagner, o versículo 13 no contexto lá, que vai falar da briga de um homem. Temos tempo ainda? 5 minutos temos. E alguns judeus exorcistas ambulantes, olha, judeus exorcistas ambulantes, tem nada a ver com cristão. Então, quem fica nesse negócio de sai demônio, sai Satanás, sai Exu, quem eram? Exorcistas ambulantes. Já pregamos sobre isso. Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processo de espíritos malignos. Espírito com E e malignos com M minúsculo. Coisa ruim, sentimento mau, algo nocivo. Dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. 15. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Nós já pregamos sobre isso, num assunto do daimon, do sentimento que está dentro do homem. Mateus 7, 23. Está dentro, lá dentro do homem. Jesus disse: o que faz mal não é o que entra, é o que sai de dentro do homem. Os maus desígnios, a prostituição,
a ira, a lascívia e o pior deles, a loucura. Está dentro do homem, é só pisar no teu calo, é só ficar aqui te incitando, que daqui a pouco o daimon é ativado e você comete coisas que você poderia dizer, como que eu pude fazer isso? Os crentes que não têm revelação diz que é demônio. Não é demônio nem diabo, é a carne do homem ativada, que está lá dentro no seu interior. Depois ele diz no versículo de número 16, e o possesso do espírito maligno. Veja, Paulo não expulsou demônio de ninguém aí. Diz que o homem com esse desejo de confusão, de briga, saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal maneira prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como grego, habitantes de Éfeso, e veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E eu quero chegar agora no tema que eu estou falando. Não estou lendo o texto e o contexto, porque depois os bonitos que estão me assistindo aí, diz que eu peguei o texto solto. Não tem texto solto, eu leio texto e contexto. Olha o que diz o 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. 19, também, muitos do que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, fizeram o quê? Os queimaram diante de todos. Deixa eu dizer, essa senhora lá de Barueri, todos esses livros escritos aí por apóstolos, por bispos, por todos esses homens, são livros de artes mágicas que só serviram para tomar o teu dinheiro, para que você fizesse voto, fosse escravo dessa gente, carregasse bolsa, limpasse igreja e não tivesse paz. O que você deve fazer, se você creu no Evangelho, queimar, reunir e queimar tudo isso. Porque ela me disse, eu queria dar para alguém. Alô? Se isto enfeitiçou você, o Evangelho te libertou, você vai dar para outro ser enfeitiçado? Queime, jogue tudo fora, acabe com isso e diga a todos quanto possível, chega de cambista na nossa vida, nós não estamos aqui para mercadejar a palavra de Deus. É isso que deve ser feito. Diz que também muitos do que haviam praticado arte mágica reuniram seus livros e o queimaram diante de todo. E calculados seus preços, achou-se um montante a 50.000 denários. Ui! Olha, abençoado, eu não sei vocês aqui, mas eu sei que alguém que está me ouvindo nessa pérola da graça, se for fazer a conta de uniforme que já compraram, que só pode entrar com uniforme, é obreira, né? Vocês sabem, né? Tinha que 2, 3 dias, não era de graça. Se for ver o número de escola de a revistinha que já comprou e não aprenderam nada. Enrola, Malaquias 3:10. Enrola, Jesus mandou dar dízimo, Mateus 23. Enrola, e nem um cabelo enrola. E eu termino esta pérola com a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo de número 17. Porque nós, os da graça, o que não comemos mais desse reggae, o que estamos como os crentes de Bereia, cada palavra aqui falada por mim é analisada pelos senhores. Aqui não tem esse negócio de geral da palavra cobrir, não. Aqui é o Espírito Santo por meio do Evangelho. O que se fala aqui, cada um dos senhores aqui pela internet vai lá e confere para ver se as coisas são de fatos assim. A única coisa que o Geraldo faz aqui é falar que vai ter sopa, que vai ter canja, que vai ter nada. Aliás, hoje não vai ter nada, que amanhã eu vou fazer exame médico, tem que ficar de jejum. Logo avisando. Não, em jejum. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Entre nós não cabe negociata, toma lá da cá,
leva este lenço, vem aqui que eu vou orar, bota a mão em mim. Entre nós é o evangelho. Custe o que custar. É bem verdade que nós estamos andando segundo o que nós já alcançamos e vamos seguir para a perfeição, embora não temos alcançado ainda. Mas naquilo que nós já alcançamos, estamos denunciando toda a prática de feitiçaria, toda a manobra e todos os cambistas espirituais. Você que me ouve aí pela internet, não compre fita, copo d'água, água com elemento que vem de água, não compra nada dessas baboseiras, queime todos esses livros que são de artes mágicas, só ensina bruxaria, 2 passos para a direita, 3 para a esquerda, como vencer na vida, como ter um casamento feliz. Tudo isto não é de graça. Quer ter um casamento feliz? Teme a Deus e respeite a sua esposa. Quer ser bem-sucedido naquilo que você faça, de varrer uma rua a diretor de presidente? Seja honesto, seja sincero e seja prudente. Deus te colocará no pódio, porque é teu direito reinar em vida e viver em perfeita vitória. Graça e paz.